sobre a lei de Coulomb. Ela é bem extensa, vocês podem ler lá sobre as leis de Coulomb, mas vou dar uma pincelada aqui para vocês. Como que a gente chegou naquela formulazinha da força eletrostática, da força elétrica lá, como a gente vai calcular ela? Bom, primeira coisa, o Coulomb fez alguns experimentos. Ele fez o seguinte, ele pegou uma carga e colocou uma certa distância de uma outra carga. Ó, uma carga Q1, uma certa distância de Q2. E mediu essa força de interação entre elas. E descobriu um valor F lá. Então ele pegou Q1, Q2, colocou uma certa distância e calculou essa força e achou o valor de F, a força eletrostática lá. O que Coulomb fez? Ele foi lá numa das cargas e aumentou, dobrou o valor dela. Pegou o Q1 e aumentou, dobrou o valor de Q1, deixou a mesma distância e deixou o Q2 o mesmo valor. Quando ele mediu a força de interação entre elas, descobriu que ela tinha dobrado a força. Beleza. Então, dobrou uma carga, dobrou a força lá. O que ele fez? Ele triplicou esse valor de Q1, deixou a mesma distância e deixou o Q2 com a mesma força, a mesma carga de Q2. E calculou essa força de interação entre elas. E descobriu que o valor tinha aumentado 3 vezes. Então, quando ele calculava normal, força normal, dobrava o valor de uma carga, dobrava o valor da força de interação. Triplicava o valor. Quadruplicava o valor da carga, quadruplicava o valor da força. Então, ele percebeu que a força é diretamente proporcional ao valor das cargas. Então, Coulomb definiu isso. O valor das cargas é proporcional ao valor da força. Beleza. Coulomb continuou com o seu experimento. Deixou de mudar as cargas e vai mudar agora a distância. Ele pegou as mesmas cargas anteriores e calculou a força. Beleza. Mesmo padrão. No segundo experimento com a distância, ele pegou essa distância anterior e dividiu ela por 2. Tinha uma certa distância, ele dividiu ela ao meio. Diminuiu drasticamente. E deixou as cargas com os mesmos valores. Q1 e Q2, mesmos valores, e diminuiu a distância pela metade, dividiu ela por 2. Quando ele calculou a força de interação entre essas duas partículas, percebeu que ela tinha aumentado 4 vezes. Então diminuiu a distância ao meio, por 2, aumentou 4 vezes. Ele continuou. Ele pegou as mesmas cargas Q1 e Q2, não mexeu com elas, mas dividiu a distância por 3. Ficou bem pequenininho agora. Quando ele dividiu ela por 3, olha a surpresa dele, aumentou a força de interação entre as partículas 9 vezes. Aí ele definiu o seguinte, olha, a primeira parte ele falou que a interação entre duas partículas é diretamente o produto da carga. Aumentou a carga, aumenta a força. Já essa aqui, ele deduziu o seguinte, que se eu pegar aqui e colocar isso aqui ao quadrado, dá 4. Se eu colocar isso aqui ao quadrado, dá 9. Então ele definiu o seguinte, a força de interação entre duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha só. Então, a interação entre duas partículas, duas cargas elétricas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Vou apagar essa primeira partezinha aqui e vou passar a formulazinha de calcular a força elétrica. Então, olha só, ele deduziu o seguinte. Força elétrica é igual a constante eletrostática do vácuo, que geralmente ela não muda, que é 9. Não vou nem colocar o valor dela, vou colocar só constante. 9 vezes elevado a 9, constante do vácuo. Vezes o Q1, vezes o Q2, tudo isso dividido pela distância elevada ao quadrado. Então a formulazinha para calcular a força eletrostática é essa aqui, ó. Lembrando que isso aqui, ó, é em módulo, a gente calcula ela e esses sinais só interessa para a gente para descobrir se essas partículas vão se atrair ou vão se repelir. A gente trabalha em módulo aqui, não tem necessidade de estar colocando negativo, porque isso aí só vai interferir no nosso raciocínio lá para calcular, porque se a força elétrica existe, se ela existe,
ter um módulo, e esse módulo é o que interessa para a gente, tá? Então fica aqui para vocês, como a gente chegou nessa formulazinha de Coulomb, a constante eletrostática lá é 9 elevado a 9, e depois eu posto nas atividades para vocês semana que vem, para reforçar essa parte do início lá da eletrostática que nós começamos a estudar. Pessoal, fiquem em paz, até a próxima.